Acredite, é só você por você nessa caminhada. Porque amigos, família, talvez namorada, vão estar com você, mas no fundo, só você vai dizer o que é melhor para você, só você vai ter certeza do que você quer para sua vida. Amigos, família, cara, isso todo mundo tem e é bom ter por perto, mas cortar laços faz a gente crescer. Cortar laços faz a gente ter opinião própria. E não adianta você viver num ambiente onde sua família não te apoia, seus amigos não te apoiam, você tem alguém do seu lado, mas essa pessoa não te valoriza, né? Então, você não precisa ser sozinho, mas você precisa aprender a ser e a ficar sozinho. Você sabendo lidar com a solitude, você sabendo lidar com seus próprios sentimentos e conseguindo fazer as coisas, né, sem depender dos outros, é a melhor coisa, sabe? Eu acho que a gente vai ter muitas pessoas que vão passar pela nossa vida e no final a gente vai acabar sozinho, de um jeito ou de outro, né? Eu acho que é muito engraçado eu estar falando isso porque recentemente, né, aconteceu algo pessoal assim na minha vida que eu parei pra pensar que, cara, desde o início, se eu não tivesse corrido atrás dos meus sonhos, se eu não tivesse corrido atrás do que era melhor pra mim, eu não estaria aqui hoje, né, vivendo uma experiência do qual eu estou vivendo pela primeira vez, né, que é algo bem simples, mas é algo que, né, eu não moro no Brasil agora, eu estou morando em outro país, mas é algo que eu parei para pensar que, cara, olha só quantas coisas eu não escutei de certas pessoas, quantas coisas eu não me importei com o que as pessoas falavam e agora eu consigo viver algo que eu nem imaginava para minha vida, mas pelo simples fato de não escutar e sempre fazer o que eu achava que era certo, mesmo não sabendo o resultado final disso, mesmo não sabendo se ia dar certo ou se ia dar errado, mas fazendo o que eu queria fazer. E por muito tempo na nossa vida a gente vai ter pessoas que não vão nos apoiar, sabe? Vão incentivar a gente a parar, na verdade, né? E quando você para e escuta essas pessoas, eu sei que é dolorido porque às vezes é pessoas próximas, sabe? É pessoas da sua família, pessoas do qual você conhece, é pessoas que você achava que deveria estar dividindo ali uma relação de afeto, uma relação de amor, mas não, sabe? Então, se acostuma também, né, com esse tipo de coisa, porque é pior, né, quando vem assim de dentro, né, quando vem de pessoas próximas essas coisas, mas aprender a ficar sozinho, aprender a fazer essas coisas sozinho, de fato, eu acredito que a solução é essa. Para você que sonha com algo grande, para você que tem um pensamento de crescer a sua vida, seja mentalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente, foque em você mesmo, sozinho, sabe? Não se preocupa com quem está do seu lado agora, sabe? Claro que se você encontrar uma pessoa que você gosta, que te valoriza assim como eu, né? Isso foi muito bom, isso foi algo que me ajudou bastante também. Mas além disso, você não pode esperar com que as coisas aconteçam na sua vida, você não pode esperar com que pessoas que olham pra você e dizem, cara, sim, tá bom, esse projeto seu tá bom, esse vídeo que tu fez tá bom, pode postar. Não espere essas pessoas aparecerem. Não espere a pessoa chegar do seu lado e falar, cara, eu acredito em você. É você que tem que acreditar em você, é você que tem que ter essa atitude, sabe, de tentar, de arriscar mesmo. E eu sei que sozinho talvez dê medo, né, seja um pouco difícil, porque não tem ninguém ali do seu lado, é só você mesmo, mas e se eu te falar que você consegue se concentrar mais sozinho, com seus próprios erros, às vezes, do que com muitas pessoas ao seu redor. Com muitas pessoas te incentivando, te paparicando e falando que é isso e aquilo, acaba te atrapalhando. E quando você está sozinho, você acaba aprendendo na marra, porque você só tem duas opções. Ou você aprende, ou você erra. E tá tudo bem errar. Ninguém vai acertar o tempo todo. Mas eu acho que é mais confortável você ter uma vida do qual você entende que você
depende de você. Você não depende de um, de outro, ou dele ou dela. Você depende de você mesmo. E hoje eu vejo que muitas pessoas não têm isso. As pessoas, elas precisam de pessoas, elas precisam de alguém, elas precisam de opiniões, elas precisam saber se ela está bem arrumada, saber se o cabelo dela está bom, ou saber que deve fazer ou não certas coisas. E estamos em 2026 e ainda assim estamos pedindo opiniões para outras pessoas ao invés de escutar nós mesmos. Então eu acredito que para você ter sucesso, para você realizar seus sonhos, para você ter experiências novas na sua vida, faça você mesmo, né? Comece devagar e não tenha medo de errar, não tenha medo de tentar, não tenha medo que as pessoas vejam você tentando, não tenha medo de que não, aquela pessoa vai vir começando, não sei o que. Cara, eu acho que toda vez que a gente tem medo de fazer alguma coisa, a gente está dizendo para nós mesmos que a gente não consegue. Você não está dizendo para o outro que não consegue. A outra pessoa não está olhando para você pensando, ele não consegue. Não, é você mesmo que está dizendo isso para você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a vergonha que você sente não é só porque a outra pessoa está te vendo e você está ali num palco, não. É você mesmo dizendo, cara, eu não consigo. Porque quando você não se importar com as pessoas que estão na sua frente, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua família, você não vai se importar com isso. Você vai continuar, você vai fazer e pronto. Agora, para de escutar a opinião dos outros e começa a escutar o que você quer, escutar o que a sua mente diz, o que o seu coração fala, porque a gente ainda, eu acho que as pessoas ainda estão muito presas nisso de ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, e tudo bem, cada um tem sua opinião, mas a opinião final precisa vir de você, a opinião final precisa vir de você. Não tem muito o que explicar, sabe? E esse vídeo, eu espero que atinja você de uma forma do qual você não se sinta mal por estar ouvindo isso que eu tô falando, mas você se sinta bem por ter uma atitude diferente, por tentar fazer algo diferente. E quando você começa algo sozinho, quando você tem a atitude de fazer qualquer coisa, isso já diz muito sobre você, sabe? E é isso.